outros 23. Cada hora são outros 23 que estão orando, se revezando. Dentro dessa arca existe um objeto, um elemento. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita, eu quero responder o meu amigo e irmão Hugo Leonardo, aqui do Rio de Janeiro. E a sua pergunta é muito pertinente para os nossos dias. O que faz a Arca da Aliança nos púlpitos ou dentro das igrejas evangélicas no Brasil e até mesmo algumas fora do Brasil, uma vez que este símbolo é um símbolo judaico? Irmão Hugo Leonardo, tá complicado. Pior do que isso é a gente não saber a história dos nossos símbolos. Por exemplo, o símbolo do peixinho, que muita gente conhece, faz, até mesmo dentro das suas logomarcas, não é um símbolo cristão. Nos apropriamos dele, na verdade, mas ele é um símbolo do farisaísmo. A gente pega esse símbolo pela questão de quê? Das palavras de Jesus, dizendo para Pedro: eu te farei pescadores de homens. Então, assim, a gente percebe que existe um trâmite, mas que, na verdade, se a gente for a fundo estudar, a gente encontra um outro plano de fundo. E aí, a sua pergunta, ela é de um cunho importantíssimo. Por quê? Porque parece que algumas igrejas insistem em fazer coisas que a Bíblia não manda. E aí, quando Deus dá a ordem para Moisés, falando de Bíblia, Êxodo, capítulo de número 25, a partir do verso de número 10, escrito está: também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Que testemunho é esse que Deus deu para os hebreus, que ele falou para Moisés que colocaria dentro da arca? Aí você vê a turma colocando pedido de oração dentro da arca, colocando a mão na arca na hora de orar. Por que essas pessoas fazem essa espalhafatagem toda? Vamos conversar? Eu quero ler o seu comentário aí. Abra sua Bíblia também, falando de Bíblia, em Hebreus, carta do autor desconhecido, no capítulo de número 9. Escrito está, verso de número 2, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. 3. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Verso 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, ou em outras traduções, a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava, olha aí o testemunho, um vaso de ouro que continha o maná. 2. A vara de Arão que tinha florescido, marcando o seu sacerdócio. 3. As tábuas do concerto, ou as pedras lavradas como tábuas para o decálogo, os 10 mandamentos. Ou seja, 3 grandes marcos: os mandamentos, o pote de ouro contendo maná, que foi a provisão de Deus no deserto para os hebreus, e também a vara de Arão que floresceu quando Deus confirmou o chamado da casa de Arão para ser sacerdote. Agora, o que me espanta é a turma que não entende de Bíblia e coloca um símbolo desse na igreja
E aí, parece que nunca leram a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 6, no verso de número 19, escrito está: E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Ou seja, onde só os sacerdotes poderiam se aproximar, deveriam carregá-la no ombro, e era um material pesado, era de madeira de cetim ou madeira de acácia, dependendo da tradução. E aí a gente vai entender que tinha uma cobertura de ouro, tanto por fora quanto por dentro. E na simbologia, alguns teólogos interpretam que aquilo era também uma representação da pessoa de Jesus, madeira, símbolo da terra, e o ouro sendo um símbolo da sua divindade, apontando para a sua divindade. Mas, por curiosidade dos homens, só de olharem para a arca, 50.000 homens, 50.070 homens foram mortos só porque olharam para a arca da aliança. Segundo Samuel, capítulo de número 6, você vai ver que a coisa é séria. Davi manda trazer a arca para Jerusalém. Aí no verso de número 6 diz assim, do capítulo 6, segundo Samuel: E chegando à eira de Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contriçou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Davi sabia como era o protocolo. Tinha que ser com os sacerdotes, tinha que ser com alguém perito no assunto. Agora, a turma coloca no púlpito da igreja, coloca lá em cima e faz aquele carnaval, coloca pedido de oração dentro. Tem igrejas que vestem, se fantasiam com seus obreiros para pegar uma caixa de madeira dos nossos dias, para dizer que aquela é a Arca da Aliança, onde para os hebreus era o símbolo da presença do Eterno no meio deles. Quando eles iam para a guerra, eles pegavam a arca e colocavam no meio do arraial dos soldados. Quando eles tinham que fazer as suas empreitadas, que a nuvem andava, pegava-se a arca, pegava a tribo de Levi, pegava os sacerdotes e iam com a Arca da Aliança. Agora, hoje não se tem mais a Arca da Aliança. Ninguém sabe onde foi parar a Arca da Aliança, a não ser um dado histórico pelo livro de Baruque, no apócrifo que nós temos na Bíblia Católica, que você tem uma ideia de onde possa ter parado. Mas há uma proibição de confeccionar até para colocar na casa dos hebreus, como réplica, lá citado por Jeremias. E aí a turma fica nessa de que leva para casa, faz um voto, e nós vamos... Irmão, se foi proibido para os hebreus, para que a gente vai querer ficar fazendo isso nos nossos dias, se nós já temos a presença de Deus dentro de nós? Hoje nós somos o receptáculo da presença de Deus. Deus não se manifesta mais numa caixa. Deus agora se representa aqui, ó, dentro do templo físico, do organismo vivo que somos nós, morada do Espírito Santo, a propriedade particular do Senhor, o sacerdócio real, como disse Pedro. E aí a turma fica fazendo essa bagunça aí, confundindo a cabeça do povo. Eu posso dizer para vocês aquilo que Ariovaldo Ramos outro dia falou dentro de um discurso dele na Missão da Íntegra. Sai do meio deles, povo do Senhor. Sai do meio deles. Chega de misticismo. Chega de símbolos para tentar aguçar a sua fé. O maior e melhor manual de fé que temos ainda é a Bíblia Sagrada. Muito obrigado ao meu irmão Hugo Leonardo pela pergunta e por enviar o vídeo aí da Arca da Aliança. E espero aqui ter feito a resposta
conforme solicitado. Grande abraço, irmão Hugo. Grande abraço a todos os seguidores que nos acompanham aqui. Esse foi mais um vídeo Resposta Falando de Bíblia.